gente. Não é só isso, não. A venda é um processo. E a venda tem que ser feita todos os dias. Todos os dias eu vendo? Sim. Nem todos os dias eu recebo um Pix na minha conta ou eu fecho um contrato. Mas a venda eu faço todos os dias. Desde o momento que eu começo o meu dia fazendo um story, mostrando o meu posicionamento, desde o momento que eu vou tomar um café com alguém para fazer uma conexão, tudo isso é venda. Porque normalmente as pessoas têm essa ideia que a venda é somente a hora do fechamento. Aquilo ali é só um dos processos da venda. Está fazendo sentido? Estão entendendo? Total, total. Já vi que tem uma consultora de investimentos, já vi que tem uma dermato, tem uma que presta serviço, 2 empresas de engenharia elétrica, tá bom? Porque daí eu já vou cuidando os exemplos. Alguém vende produto aqui? Eu vi, até então foi só serviço. Alguém vende produto, só para eu saber que eu consigo... Tem produto também? Tem. As gurias vão digitar. Mas a grande maioria das gurias aqui vende serviço, tá? Então, que bom, essas que eu gosto, porque é muito mais difícil. Vender produto, mesmo sem são as que mais precisam de mim, tá, gurias? Porque assim, ó, por exemplo, a padaria da Paula. A padaria tá ali, tu postou a foto do pãozinho, corre o risco de alguém dizer eu quero, porque todo mundo sabe o que é pão, né? Mas quando tu vai vender uma consultoria, um serviço, tu não tem como mostrar, por exemplo, uma caneta. Estou vendendo esta caneta. Tu tem que ter um processo. Pode ser que vocês hoje, sem ter um processo, vocês estejam vendendo, mas eu garanto que vocês poderiam estar vendendo muito mais tendo um processo. Porque daí vocês conseguem medir, vocês conseguem reproduzir o que vocês estão fazendo de certo e conseguem deixar de fazer o que estão fazendo de errado, quando tem um processo definido. Mas antes de entrarmos nos fundamentos, nos processos, que realmente é algo que eu tenho muito legal para trazer para vocês, eu vou trazer um pouquinho da mentalidade, que é realmente o que trava na hora da venda. O que acontece também, se eu simplesmente jogar a semente aqui, né, dos fundamentos, se o solo não está preparado, a gente joga uma semente no solo rochoso, ela não vai também florescer. E essa é a situação aqui com vocês. Se vocês não têm a mentalidade preparada para receber o conteúdo, para receber um processo, o processo não funciona também. A base, a mentalidade de vocês é como se fosse o solo pronto para receber uma semente. Então, preparem a mentalidade, tenham a cabeça boa para isso. E isso, enfim, né, tem várias formas da gente conseguir se preparar para as vendas. Primeiro, normal, número 1, em todos os lugares que eu vou palestrar ou dar alguma aula, são as pessoas dizendo que tem vergonha de vender. Algumas não assumem que tem vergonha de vender. Sim. Porque como são empresárias, né, já sabem que, pô, vergonha de vender? Não, né? Já sabe que vão levar uma chinelada por dizer que estão com vergonha, que tem vergonha de vender o serviço. Mas dentro, intimamente, é o que acontece. Tem vergonha de oferecer o seu produto ou o seu serviço. É algum caso aqui? Não vou dar chinelada, eu já estou bem boazinha. Se for um caso aqui, alguém tiver a coragem de assumir que tem vergonha, não precisa ficar com vergonha, estamos entre mulheres, somos sócias, então podem abrir aí o jogo com a gente. Mas isso é uma verdade, né, Jamile? Eu acho que é um estágio da nossa maturação em relação à venda, em relação ao nosso negócio, né? Entre tu ter a vergonha de tu oferecer, ao ponto de tu chegar em qualquer lugar e tu falar o que tu faz para todo mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te acabar vendendo depois, né? Então, eu não passei. Eu não passei, tá? Isso é por esse processo, porque a venda para mim era o meu all-in, era a minha única opção. Ou eu vendia ou teu chão. Era só o que eu tinha para fazer, né? Foi, como eu digo, empreender para mim não foi uma opção, foi uma necessidade. Eu não. Muita gente tem, sim, Nath. Não é o teu caso também, né? Mas muitas pessoas têm e têm a vergonha até de assumir, mas eu sei que é normal. De pensar, de ter que chamar as pessoas, eu tô sendo chata, eu tô sendo inconveniente. Mas a vergonha de vender, ela nasce quando tu não acredita no bem que tu faz.
Não estou falando que tu não acredita no teu produto ou no teu serviço. Pode ser também. Quando tu vira essa chave de tu entender que o teu serviço transforma a vida de alguém, essa vergonha passa. Porque tu tá negando para alguém uma transformação. Quando tu tem muita certeza do que tu faz e que tu gera resultado para as outras pessoas, vou dar um exemplo aqui. Quando, eu não sei se alguém aqui é o que a gente chama o new crente, né? Que é a galera que se converte depois, né? Na igreja. Daí a gente já começa assim, puxa vida, a fulana virou crente, agora ela vai querer me levar para a igreja de todo jeito. Por que que a pessoa, quando acaba conhecendo, né, Jesus Cristo, quer arrastar a pessoa para a igreja? Porque aquilo lá fez muito bem para ela e ela quer o bem para outra pessoa. Daí a gente acha assim, nossa, que fulana chata. Mas ela só está fazendo aquilo que ela quer bem para ti. Ela quer o mesmo bem que ela está sentindo, o que ela está vivendo naquele momento, aquela maravilha que ela está vivendo, ela quer para ti. Mesma situação, a amiga que vira fitness. Daí ela começa a querer te arrastar para academia, daí tu vai comer alguma coisa do teu lado, ela vai falar. Então, por que essas pessoas acabam se tornando insistentes? Porque elas acreditam tanto naquilo que elas querem aquele bem para ti. Então, eu sempre falo, pensem no negócio de vocês como um crente, o crente que quer converter pessoas. E até eu gosto de trazer essa colocação assim de vocês não pensarem mal quando as pessoas começam a insistir em algo pra gente. Quando a amiga começa a treinar e quer te levar para academia, quando a pessoa entra num processo de emagrecimento, de autodesenvolvimento, de crescimento, e ela quer aquele bem para ti também. Então, quando alguém está te vendendo alguma coisa, principalmente quando é ela que presta aquele serviço, ela sabe a transformação que ela vai gerar. E quando a gente tem essa certeza, por que eu teria vergonha de oferecer se eu vou transformar a tua vida? E é essa segurança que a gente tem que mostrar para o nosso cliente, porque segurança vende, porque cliente que tem medo não compra. Se tu não transmite essa segurança no que tu faz, no que tu vende, no teu conhecimento de que tu vai resolver aquele problema, de que se aquela pessoa tiver qualquer problema com aquele produto ou com aquele serviço, tu vai resolver, tu vai passar medo para o cliente. Cliente com medo não compra, cliente com dúvida não compra. Então, esse esclarecimento, essa verdade que tu transmite na hora da venda é o que vai fazer total diferença. Então, não tenham vergonha de vender, acreditem no bem que vocês fazem pelas pessoas através do produto, isso ou do serviço de vocês. E isso tem muito a ver com o propósito também, Gurias. Quando a gente tem algo que a gente faz e a gente entende que realmente está transformando vidas, a pergunta é aquela que a gente faz, o que o mundo estaria perdendo hoje se eu deixasse de ensinar vendas? Quantidade de pessoas que eu transformei a vida com o meu trabalho poderiam hoje não estar na situação financeira que estão. Então, quando tem o propósito no trabalho de vocês, essa verdade, isso aqui passa rapidinho, acreditem em mim, tenham muita certeza, enxerguem isso. Vocês mesmos, pensem, anotem para vocês o que eu faço pelas pessoas. Que seja lá no pãozinho, nossa, eu entrego um pão quentinho para as pessoas de manhã. Quantas famílias eu faço parte? Daí já pensa na propaganda lá da Doriana, que tu faz parte do café da manhã, tu mata a fome de pessoas. Entender realmente a transformação que vocês geram. Então, isso aqui acaba fazendo passar essa vergonha quando vocês viram essa chave. E não vai ser hoje, eu não vou conseguir ligar um botãozinho aqui em todo mundo e resolver. Infelizmente, adoraria. Estaria cobrando uns 200 mil reais se eu conseguisse fazer isso, mas ainda não, tá? Mas isso é um processo. Vocês, com o tempo, vão conseguir também, quando entenderem isso, e passar totalmente essa vergonha. E o dom, que as pessoas acreditam, né? A fulana nasceu com o dom da venda. Conhecem a pessoa que é muito falante e entendem logo que essa pessoa tem dom de venda, ou que ela é uma boa vendedora porque sabe falar. E o bom vendedor não é o que sabe falar. O bom vendedor é o que sabe ouvir e fazer as perguntas corretas. Boas perguntas te trazem as respostas que tu precisa.
E tu tendo as respostas que tu precisa, tu entende qual solução tu pode oferecer para aquela pessoa. E se realmente o teu produto ou o teu serviço faz sentido para aquela pessoa. Então, não é sobre falar, é sobre ouvir e saber perguntar. Sejam muito estratégicas com as perguntas para chegar na resposta que vocês precisam para entender se aquela pessoa precisa do teu produto ou do teu serviço. Se eu tiver muito acelerada, vocês me falam, tá, gurias? Porque para mim eu sou 1000 graus. Tá fluindo, tá fluindo. Não, se o raciocínio tiver muito rápido, vocês me deem uma levantada de mão aí que eu volto. Mas então tá, vergonha de vender, deixar claro que não é dom, então qualquer um pode vender sim. Eu, quando vou implementar processo comercial em algumas empresas e eu identifico o perfil ali, eu digo, vou puxar aquela ali para vir para cá, para fazer parte do comercial. Não, mas ela não tem jeito, ela fala pouco. Eu digo, é essa aí mesmo que eu quero. É a pessoa que é a pessoa observadora, porque a pessoa que fala muito perde o time da venda, tá? Porque daí começa a conversar, e daí já se empolga no assunto e esqueceu o que está fazendo ali. E a venda precisa dessa intencionalidade. Aqui, esse é um dos principais para mim, tá? Que eu vejo que as pessoas têm medo de ser inconveniente. Eu vou ser uma pessoa chata. Se tu me manda, eu vou mandar um orçamento, digamos, dependendo aí o que tu faça, ou tu passou o preço para a pessoa, e a pessoa simplesmente parou de responder. Se eu chamar essa pessoa novamente, eu estou sendo inconveniente. Esse é o sentimento. Quando tu se sente inconveniente porque tu se compara aos vendedores da geração da empurroterapia. Todos vocês aqui, acho que ninguém é tão novinha que não tenha passado pela época dos vendedores de porta, que as mães da gente mandavam a gente dispensar. Eu lembro na época de colégio que eles iam vender umas reguinhas mágicas, alguém é dos anos 80 aqui vai saber. Eram umas reguinhas mágicas que faziam uns desenhos e eles faziam de tudo para ir na nossa casa para vender. E uma vez eu deixei o vendedor ir lá em casa, eu sabia endereço, tudo, e a minha mãe queria me matar porque ia ter que ficar dispensando o vendedor. Porque esse era o vendedor da empurroterapia, o vendedor que sentia o orgulho de falar uma frase que eu quero que levante a mão aqui quem já ouviu, que é: eu sou tão bom vendedor que eu vendo até gelo para esquimó. Essa era uma frase do vendedorzão raiz. Eu sou tão bom vendedor que eu vendo até gelo para esquimó. Eu vendo terreno em alto mar. Gente, nós fomos criados com essas frases. Qual o sentimento que a gente tem em relação a um vendedor? Uma pessoa inconveniente. Só que hoje esse tipo de venda funciona? Funciona para algum tipo de produto que tu dependa muito de manipulação. O vendedor de sinaleira pode ser uma pessoa dessa, um empurrador de produto e não um solucionador de problemas. Porque ele vende algo rápido, algo imediato, algo barato. Não o nosso caso aqui, que vendemos produtos, que vendemos serviços aqui, que é a maior parte de vocês, que vender serviço, sim, exige que vocês tenham uma mentalidade muito boa. Meu Deus, já tenho tema para terapia. É bem isso, e são crenças, exatamente isso. São crenças que a gente traz da infância. Tem uma que eu não coloco aqui, mas também a pessoa se sente numa posição inferior numa negociação de venda, como se eu precisasse vender, eu precisasse do cliente, e ninguém gosta de estar nessa posição de necessidade de precisar. Quando tu inverte isso, e eu falo isso de coração, eu vou atender alguém, eu vou vender para alguém, eu me coloco nessa posição de que aquela pessoa precisa muito do meu produto ou do meu serviço, principalmente do meu serviço. Eu sei que a pessoa precisa de mim e eu menos do que ela preciso. Isso, quando vocês conseguem inverter isso, quando vocês vão para a venda com aquele desespero, isso acaba gerando. E uma coisa muito importante, a venda que vocês não fizeram hoje é resultado da prospecção que vocês não fizeram ontem. Então, se vocês tiverem um processo comercial bem
alinhado, vocês vão ter feito ontem o que era para fazer e hoje vocês vão ter um funil bem cheinho. Se o primeiro cliente disser que não, vocês têm mais 5 ainda para chamar. Então, quanto mais cheio o funil de vocês, menos necessidade vocês vão ter e menos desespero na hora da venda. Então, alimentem, encham, coloquem muita gente para dentro daquele funil. Isso aqui, gurias, ó, em mentalidade pequena não cabe venda grande. Isso aqui é fato. Se vocês têm a cabecinha desse tamanho, vocês não vão conseguir fazer uma venda dessa. Se vocês, quando vão comprar alguma coisa, ficam pechinchando, ou eu vou lá na loja do baratinho, vou comprar pouquinho, vou gastar pouquinho, vocês vão vender pouquinho, porque isso é um ciclo. A gente joga, e eu não sou a pessoa das energias do universo, não sou dessa pegada de nada disso, eu sou uma pessoa extremamente racional, eu falo com racionalidade, mas quando tu tem uma cabeça, um pensamentinho pequenininho em relação a investimento, as pessoas também vão ter este mesmo sentimento em relação a vocês. Outro ponto muito importante que eu não posso deixar de trazer. Quando tu se incomoda com alguém vendendo para vocês, ai que chata, lá vem de novo essa raça tentar me vender para entrar no clube dela. Se vocês têm esse sentimento em relação a ela, vocês certamente vão ter a dificuldade de vender também. Porque se doeu, pega que é teu. Essa frase, lembrem de mim e levem para a vida. Se doeu, toma que é teu. Porque se doeu na hora que o outro está tentando te vender, tu tem problema em relação a vendas. Se tu tem problema em relação a alguém te vender, tu tem dificuldade de vender também. Nossa, falou verdades, hein? Trouxe algumas aqui e se doer, aguentem. Doeu, né? Se doer, vocês aguentem porque me convidaram, as áreas de vocês. Como é que é? Fogo no parquinho! Gurias, aqui, ó. Outra coisa importante, a mentalidade é pequenininha, daí não vai caber venda grande. Tem, eu só posso vender baratinho porque as pessoas só compram se for baratinho, enfim. Isso aqui eu vou trazer mais para frente também, tá? Calibrem a ambição de vocês. Para mim, toda vez que eu começo a diminuir aqui, eu me vou para Alphaville, vou lá para Ironberg treinar, que só tem Porsche. Eu nunca vi um carro normal lá dentro. Eu calibro minha ambição, eu sempre falo isso. Eu vou no restaurante bacana para calibrar a minha ambição. Calibrem a ambição de vocês. Invistam em coisas com valor mais alto para vocês também conseguirem vender. Eu só consegui vender a um valor que... E eu falo sempre isso, que tem que caber no estômago a venda. Não é no bolso do cliente, que a gente está achando, tem que caber no bolso do meu cliente. Não é no estômago de vocês conseguirem cobrar aquilo, e é uma percepção de valor que vocês têm em relação a vocês. Parem de colocar valor no bolso dos outros, de acharem que o outro não consegue pagar, que isso é bem normal. Eu tenho 300 revendedoras de semijoias hoje dentro da minha empresa que trabalham com as maletas em consignação. Antes de começar a vender, elas olham para mim, quando a gente está fazendo ali a prospecção delas, dizem, tem como tu me passar para eu já ver os valores, os preços das joias? E eu digo, não, mas tu não vai precisar comprar, não te preocupa, é consignado, só para dar uma cortadinha, né? Porque eu já sei o que elas querem saber se o produto é baratinho e se elas vão conseguir vender. Tu é tua cliente? Essa é a frase. Se vocês ouvirem um ronco, tá, gente? É meu cachorro que tá dormindo aqui embaixo, tá? Só porque ele tá roncando super alto. Tu é o teu cliente para saber se cabe no bolso dele ou não? Tu sabe das finanças dele? Isso é tua percepção sobre dinheiro. Não pense assim, não, mas a fulana, ela é pobre, ela não vai pagar isso. Oi? Eu tenho uma empresa de semijoia que nós temos revendedoras só em regiões periféricas. Todos os morros que vocês souberem que existe em Porto Alegre, todas as vilas eu tenho uma maleta de semijoias. E tem guria vendendo colar de 1.000 conto dentro da vila. Então, não achem que o bolso do cliente é o que vocês, baseado no que vocês consomem, porque elas já calibraram a ambição delas, mesmo ganhando só um Bolsa Família por mês. Isso aqui também, gurias da turma da terapia, tomem muito cuidado, tá? Ambição versus ganância, porque isso aqui acaba travando muita gente.
de achar que ambição é a mesma coisa que ganância. Daí vem aquelas frases também de crenças lá, e principalmente quem vem de família cristã, sobre, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, nós fomos criados, né, quem foi criado em igreja, isso é uma baita, uma trava, é um baita de um bloqueio em relação à venda também, de entender que ambição não é ganância, ambição não é feio. Ambição é tu querer algo, tu não está tirando de alguém para ter. Então, trabalhem bem isso aqui, ó, em relação à diferença entre ambição e ganância. Não confundam essas duas palavras. Alguma dúvida? A princípio, não. As gurias fizeram comentários aqui, né? Anotaram sobre as tuas frases, bateu, doeu, pega que é teu. Vou levar essa frase para terapia. A Luídia colocou, meu Deus, já tenho tema para terapia. As crenças que eu tenho em relação às vendas. Socorro. Mas tudo é crença mesmo, gurias, é crença e desbloqueia quando vocês viram essa chave. Comecem a entender sobre isso, comecem a pesquisar e enfim, né, entender mais sobre essa parte das crenças. Isso aqui é outra coisa que às vezes bloqueia a hora da venda, tá? Principalmente o Instagram, gurias. Que, eu vendo pelo Instagram. Não é diretamente, o Instagram é uma das partes da venda, é onde tu mostra o que tu faz. É que a gente tem a ilusão, né, de que, vou postar fotinho aqui que eu tô vendendo caneta, vai 50 pessoas dizer eu quero. Chegam muitas na minha mão, na minha empresa, dizendo assim, não, eu sempre pergunto, tu vai vender para quem, né, para saber se a pessoa, como é que tá em relação a isso. Daí elas vêm, não, eu vou só postar no Instagram e vender pelo Instagram. Gente, se fosse tão fácil assim, ninguém mais sairia dentro de casa, tá todo mundo em casa colocando um produto no Instagram e vendendo. Não é tão simples assim, é todo um processo, se fosse algo tão simples, não é. Tá? Então, essa questão em relação à clareza, muitas vezes vocês não são a pessoa, por exemplo, assim, depois a gente vai lendo aqui. Por exemplo, assim, hoje, se perguntarem, tu é a Raíssa, é a Raíssa do quê? É a pessoa que faz o quê? Essa clareza, porque tem tantas pessoas, as pessoas conhecem tantas outras pessoas. Tentem ter uma palavra que lembre vocês, uma coisa. Por mais assim, mas Jamile, eu sou da padaria, eu vendo pãozinho, eu vendo quindim, mas seja a melhor em uma coisa. As pessoas têm muito medo de nichar, porque estão pensando em todas as outras coisas que estão deixando de vender. Só que tu não fica com uma comunicação clara, com uma promessa clara. Quando tu faz muitas coisas, tu vai deixar de fazer as outras coisas? Não, mas se posicione como a principal. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho um quarto negócio que é um estúdio de podcast. Só que lá a gente faz todos os serviços de audiovisual. Só que eu posicionei aquela empresa como um estúdio de podcast. Por quê? É a porta de entrada para o meu funil, porque é o produto que hoje mais vende, que as pessoas mais têm buscado. E é o meu produto mais barato, é o produto que o cliente entra para dentro da minha empresa por causa de um podcast, depois eu vendo, por exemplo, o serviço de videomaker, eu vendo gravação de curso online, eu acabo vendendo outros serviços quando esse cliente entra, a minha porta de entrada é um podcast, porque eu tenho um funil em todos os meus negócios. Eu tenho um funil que eu entendo que o meu cliente entra pelo meu produto mais procurado, não necessariamente escolha o mais barato, escolha o produto que tu tenha mais facilidade para vender. Atrai é o produto isca, que eu chamo. Então, tenham isso bem claro, uma promessa clara. Qual o problema tu resolve? Eu vejo as modas, né, da bio de Instagram, que tem que botar uma frase, uma não sei o quê. A clareza é isso aqui, tu tem uma palavra que as pessoas lembrem de ti, por causa finanças, vendas, sabe? Lembra de uma coisa que as pessoas lembrem de ti, porque senão, se tu quiser, não, mas eu vou falar tudo que eu faço, porque daí a pessoa consegue me indicar o cliente, a pessoa não lembra mais, porque tu já faz tanta coisa, ela não lembra de ti por uma coisa. Pense, vai uma coisa por vez, foca em uma coisa por vez. Para vocês serem conhecidas por uma coisa, para serem muito bons em uma coisa. Isso aqui é o medo de muita gente, o nichar. Isso aqui as pessoas têm medo porque não pensam no que vão ganhar, e a comunicação, quando tu é nichado, fica muito mais fácil. Quando tu vende
o máximo que tu conseguir nichar vai facilitar a comunicação e as pessoas vão lembrar de vocês. Ter um produto principal, ter uma palavra que as pessoas lembrem de vocês por isso. Quem é você e o que você vende. Que vocês fiquem atrelados a isso, ao que vocês fazem. Eu sou a Jamile que ensina vendas. Eu sou a Jamile das vendas. Eu tenho 4 empresas. 5. Estou entrando com mais um negócio. Mas a Jamile é das vendas. Eu me posiciono para isso durante muitos anos, como trabalho há 23 anos com joias, era a Jamile da semi-joia, dependendo do lugar. Mas hoje o meu posicionamento é totalmente voltado para o meu produto principal, que é no que eu estou nichada. Sobre nichar, o medo que a gente tem de nichar. Vamos lá, vou pegar a amiga da padaria. Ela vai brigar comigo agora. A Paula. Mas vai brigar comigo, mas vou dar esse exemplo que fica bem claro. Por exemplo, Raíssa, tá com vontade de comer um quindim. Daí na frente da tua casa tem uma loja de quindins e uma padaria. Tu vai comprar quindim aonde? Eu vou no quindim, com certeza. Logo, tu entende que a pessoa que só faz quindim é melhor do mundo. Especialista. Então, é isso, é sobre isso, porque daí a gente, tem o quindim no supermercado, daí ele tá com gosto de salsicha, porque ele tava no mesmo freezer da salsicha, sabe? Tipo, essa questão. Então, o nichar, tu ser muito bom em uma coisa, tu quer me dizer, Jamile, que eu devo trocar minha padaria para ser uma padaria só de uma coisa? Não, mas entendam que quando tu é nichado, as pessoas escolhem sempre o lugar nichado. Se é para comprar uma coisa específica. Logo, se entende que o quindim na casa de quindim vai ser mais caro e as pessoas pagam mais por entenderem que aquele lugar é especialista naquilo. Vocês têm que fazer uma cirurgia no joelho, então um problema. Tu vai no clínico geral ou tu vai no ortopedista? Tu vai no ortopedista, porque tu entende que aquela pessoa é a melhor naquilo. Então, não que vocês vão fazer uma coisa, mas sejam a melhor em uma coisa por vez. Sejam a melhor em uma coisa, foquem em uma coisa inicialmente. Sejam muito boas naquilo que vocês escolherem naquele momento. Depois podem ir trocando, dependendo do momento. Esse é o momento que tá a época do morango do amor lá, que tava todo mundo louco por causa do morango do amor. Deu um boom em alguma coisa, vai para aquilo ali e seja bom naquilo ali, mostra aquilo ali e posta aquilo ali. Deu. Já foi a vibe, vamos para o que tá, para a próxima, para o que tem. Aproveitem os hypes. Aproveita isso. No caso, só da padaria, tá, gurias? Quem vende doce, mas nós não. Ninguém. Eu vi gente que trabalhava com outras coisas, daqui a pouco estavam vendendo morango do amor. Eu disse, oi. O pessoal Como assim? Foi bem rápido ali, né? Aproveitam, mas tá certo. É isso aí, é oportunidade. Mas, Jamile, eu não quero dizer que a pessoa não possa vender outra coisa, mas ela conseguir se posicionar num produto que chame muita atenção e que traga esses clientes. Isso. Tu traz as pessoas para dentro do teu funil por um produto que tu entenda que nesse momento seja o produto que tenha mais procura ou é o produto que está te dando mais lucro. Escolher uma coisa por vez. Fica mais clara a comunicação. Para a questão de clareza, gente. Para a questão de clareza, para quem está começando, vai ajudar muito tu focar num produto por vez. Balcão de doce. Paula, se doce é o que mais chama atenção, foca naquilo. Então, te posiciona com torta, com bolo e tem as outras coisas. Daí são o que a gente chama o upsell, o cross-sell, que são mais coisas que tu pode oferecer. A pessoa vai fazer uma festa de aniversário, tu tem o salgadinho também. Mas tu não é a mulher do salgadinho, mas tu tem também, tá tudo certo. Mas se posiciona com aquilo que tu tenha certeza que tu seja melhor nisso. Nosso know-how é muita torta. A padaria já tem mais de 20 anos, então a gente é muito conhecido pela qualidade das tortas. A gente pode não ter o menor preço, mas a gente realmente entrega um padrão de qualidade. Quando tu é nichado, tu não precisa ter o menor preço. Tu vai ter que ter o menor preço. Exatamente. Daí visualmente, sim. Visualmente, quando o cliente entra, nosso balcão de doces, ele é impecável, ele é maravilhoso. Então, isso chama muita atenção. E o pessoal sabe do forte das encomendas, então eles sempre perguntam, isso aqui eu posso encomendar, isso aqui pode ter, e também tem o balcão de salgados, mas salgados são mais padrões, né? É mais
do mesmo. O balcão de confeitaria é que eles têm liberdade de criação, criam doces novos, tem que ter alguma coisa que tem que ter fixa, mas essa variedade, essa rotatividade, e a gente tem uma vitrine bem grande também, que por dia deve ter umas 40 tortas expostas. Então, isso chama o cliente também. Ele chega lá, pode até não saber que tem encomenda, mas ele chega, vê aquilo, experimenta e pergunta, a gente já encaminha. Todos os funcionários, eles são treinados para encaminhar o cliente para as encomendas. Isso, tu tá sendo lixada. É isso. Tu focar num produto, ter um produto principal. Sim. Porque ninguém vai ser bom em tudo. Uhum. Eu, por exemplo, posso vender uma mentoria do 360 de uma empresa. Eu tenho 5 empresas e eu tenho empresa há 23 anos, eu tenho formação, mas eu nichei no que eu sou melhor e o que eu sei que é a maior necessidade do mercado. Porque nunca eu ouvi todas as palestras que eu dou de venda, treinamento, eu sempre pergunto para as pessoas: alguém aqui não precisa vender? Quanto mais tu vende, mais tu quer vender. Então, eu entendi que esse segmento era o mais interessante para mim e era uma necessidade que as pessoas identificavam com mais facilidade que elas precisam. Às vezes, não é só esse o problema, tem outros, mas a gente entende qual é o outro produto principal, o que as pessoas buscam mais e foca, então, nesse produto para começar a nichar. Tá, gurias, as pessoas têm medo de nichar, mas não é que tu vai vender, tu não vai abrir só uma loja de tortas. Poderia ser a maravilhosa, famosa, só com isso futuramente, mas tu tem um espaço físico, tu tem funcionários, tu tem aluguel e a gente super entende. Eu adoraria trabalhar, por exemplo, lá na minha empresa de joias só com a semijoia, porque é o que eu produzo e é o que eu tenho a melhor margem. Só que se eu não tenho, por exemplo, relógio, que eu odeio trabalhar com relógio, porque a margem é desse tamanho, a minha vendedora acaba indo em outra empresa para pegar relógio de outra. E numa dessas a gente é igual levar marido para a zona, né? Numa dessas que ela vai numa outra empresa, daqui a pouco tu perde uma vendedora por causa disso, então eu acabo tendo, mas eu sou especialista em semijoias, porque é o produto, e é o produto que eu mais tenho, eu tenho muito mais quantidade, porque é o que eu faço, é o que eu quero vender. Quem decide o que tu quer vender é tu, né? Não é o teu cliente. Sobre os canais, ter canais. Oi. Tem uma mensagem aqui no chat da Julie. Estou iniciando nos alfajores. Vendemos apenas em feiras. Como posso tá com duas coisas abertas aí, Raissa, que tu tá dando um eco. Desliga um microfone aí. Tu entrou por 2. Agora tá me ouvindo? Sim. Estou iniciando nos alfajores. Vendemos apenas em feiras. Como posso encher o meu fio de vendas? E como encontrar e me conectar com leads dessa área? Então, a Julie tem uma empresa de alfajores. Tá, já bem onde eu ia entrar, no canal dominante. Hoje o teu canal dominante é uma feira. Tenha um canal dominante, que no teu caso é a tua feira, porque isso vai gerar processo. Tu vai ficar muito boa em vender em feiras. Por exemplo, eu não vendo em feiras. Se hoje eu for para uma feira vender minhas semijoias, eu vou demorar muito para conseguir ter retorno com isso, porque eu vou ter que entender como funciona este canal, que é um canal que eu não utilizo. Tenha um canal dominante, todo mundo aqui. Tenha o meu canal dominante da empresa de joias. É equipe. Eu posso vender de outras formas, posso fazer um e-commerce, eu posso ir para uma feira, eu tenho diversas formas para vender, mas o meu canal dominante é a equipe de vendas. Eu escolhi este. Eu tive todos os canais durante 23 anos, trabalhando com o mesmo produto. Cada momento do mercado eu entendi qual era o melhor canal para aquele momento. E isso vocês têm que estar sempre preparadas. Por quê? Eu nunca consegui fazer mais de 7 anos, usar o mesmo canal de vendas mais do que 7 anos, porque o mercado muda. Então, conheçam todos os canais, tenham eles em mente, mas foquem em um. Eu gosto de ter vários canais, que nós vamos entrar ali depois,
mas tenha um dominante e seja boa naquilo ali. Porque se tu ficar também pipocando, eu vendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, faço de uma forma, faço de outra, tu acaba não sendo boa em nenhuma dessas formas, nenhum desses canais. Porque quando tu faz muitas vezes a mesma coisa, tu acaba gerando um processo. Tem uma frase do Bruce Lee que ele diz assim, ó, que ele não tem medo do oponente que treine 3.000 chutes, 3.000 golpes. Ele não tem medo desse cara, ele tem medo do cara que treina 3.000 vezes o mesmo golpe. Porque um cara que treina um golpe 3.000 vezes, treina 3.000 golpes diferentes, ele não fica bom em nenhum desses. O cara que treinar 3.000 vezes um golpe só, ele só sabe um, mas aquele é fatal. Então, sejam muito boas em um canal, que seja, vamos trazer o caso da padaria. Vamos vender, vamos botar no iFood, vamos colocar no e-commerce, vamos vender no Instagram, vamos vender, enfim, de outras formas, sim, mas o teu balcão é o teu canal dominante. Tenha um canal dominante, mas entenda dos próximos, tá, gurias? Essa questão de clareza que eu gosto sempre de trazer, que isso aqui abre, às vezes, um pouquinho a mente, mas a magia está aqui. Venda é isso aqui. Obviamente, né, a mentalidade, a mente preparada para isso, ter clareza do que tu vende, que isso aqui é muito importante, onde tu vende, mas a magia começa agora, que é realmente nos fundamentos. Porque, sim, venda é processo. As pessoas, às vezes, eu tenho uma aluna de uma das minhas turmas de mentoria que ela tem uma indústria. E dentro de uma indústria, tu tem processo. Tu vai passar para o próximo. Tipo, nesse caso, é uma dona de uma indústria de joias. Daí tem todos os processos dentro de uma indústria. Que tu vai primeiro, tu vai cravar a joia, depois tu vai fundir, depois tu vai polir, depois tu tem um processo. E na venda tem a mesma coisa, só que demoraram para entender isso e tem empresas que não têm ainda um processo. Por isso que eu vendo, é o serviço hoje que eu mais vendo, montar um processo comercial dentro de uma empresa, tá? Então, para tu começar o teu processo de vendas, tu começa com a prospecção. Todo mundo habituado com a palavra, prospecção é pegar o cliente, catar esse cliente. Daí, o cliente chegar até mim, porque uma prospecção, quando a pessoa tem uma loja, é o cliente chegar até a tua loja. Essa é a prospecção. Antes disso, eu tenho uma loja. Como é que eu faço esse cliente? Vai ter o cliente que vai passar na frente e vai entrar, vai ter o cliente que eu vou prospectar fazendo campanha no Instagram, vai ter o cliente que nós vamos entregar panfleto, tem várias formas de prospecção. Para começar a prospecção, tu tem que ter muito claro o teu ICP. ICP é o cliente ideal. Quando tu sabe exatamente, mas eu só vou vender para um tipo de cliente? Não, mas tu vai focar em um tipo de cliente. Porque tu vai entender quem é hoje o cliente ideal para a maioria de nós. O cliente que paga bem e dá menos problema. Essa é óbvio. Mas se eu não tenho ainda clientes, Jamile, como é que eu vou definir o meu cliente ideal? O cliente que consome o teu tipo de produto. O cliente que tu entende que tu consiga gerar uma maior transformação. Porque ninguém vai abrir a carteira para você se vocês não gerarem uma transformação, se vocês não resolverem um problema. Quanto maior o problema da pessoa e maior for a tua solução, mais vezes ou com mais facilidade ele vai fazer um Pix para ti. Se tu não resolve problema nenhum, por que alguém vai te pagar? Daí é doação, não é venda. Então, entendam, tenham muito claro quem é o cliente ideal de vocês. Quem já tem cliente, pega ali alguns clientes que vocês vejam. Esse aqui é o que depende o que cada uma entende, né? Do que é o melhor cliente. Mas o cliente, enfim, eu acredito que tem um ranking ali, né? De o cliente que te dá mais lucro e te dá menos problema. O cliente que, outro tipo de CP, o cliente que te dá lucro, que não te dá problema e te indica clientes. Esse é o supra-sumo dos clientes, é esse. Então, entendam, tenham muito claro hoje quem é o cliente ideal de vocês.
modelem esse cliente, entendam o que esse cliente gosta, o que esse cliente quer, para trazer mais desse. Entendam tudo sobre esse cliente. Tudo para vocês conseguirem buscar outros igual. E isso aqui é o principal, gurias. Isso aqui é ouro, tá? Qual é o público? Quem é esse cliente? Quais são as dores desse cliente? E esse aqui é o principal. Onde está esse cliente? O que eu vejo dentro das minhas turmas de mentoria? Eu não sei se a Cassi está aqui, porque eu não consigo ver todo mundo. Eu vou trazer a Cassi. A Cassi é Lash. Eu tenho intimidade, então posso falar dela. A Cassi é Lash. E a Cassi só vai em evento de Lash. Onde é que tu conhece teu cliente se tu só vai no evento que não é o teu público que está lá? Eu sou médica, eu só vou em evento de médico. Eu sou da tecnologia, eu só vou em evento de tecnologia. Só tem concorrente meu lá. E eu falo concorrente, sim. Não existe ninguém concorrente, tá? Pessoas que fazem a mesma coisa que tu e estão catando o mesmo cliente que tu. Daí passam, por exemplo, quem vende B2B que vende empresa para empresa, tô só em eventos de empreendedorismo, tá? Tu atende empreendedores. Tu vai estar em eventos de empreendedorismo. Quem não atende empreendedores, ir para calibrar, para estudar, para aprender, beleza? Porque a gente tem que estar sempre em constante aprendizado. Mas tu tem que estar onde o teu cliente está, para buscar essas pessoas. Vende finanças. Um cliente que tenha perfil para o que tu está buscando. Então, entender onde esse cliente está, qual é o público, qual é a dor desse cliente, para tu entender na hora de prospectar quem é esse cliente, porque como é que tu vai saber se o cliente é o teu, se tu não sabe nem a dor desse público e se tu resolve essa dor. Então, tenham isso bem claro para a definição do cliente ideal. Qual é o público, as dores desse público e onde ele está para tu procurar esse cliente. O meu está no Instagram. Sim, quase todo mundo está no Instagram. Mas não tenham apenas um canal de venda. Busquem outros canais também. E a conexão é ainda o principal. Estar com pessoas. Pessoas compram de pessoas compram de quem elas gostam, pessoas compram de quem elas confiam. Uma conexão real é muito melhor para vender. Eu venho da geração que a gente visitava cliente, eu era representante comercial. Eu visitava 5 vezes uma loja, que eu era representante de empresa de joias, vendia para joalheria. Eu tinha que visitar 5 vezes uma joalheria, eu ia Santana do Livramento 5 vezes, para um lojista deixar eu abrir a mala. Por quê? Ele queria saber se eu ia voltar, se eu não era uma aventureira que estava indo ali só uma vez, se eu ia dar recorrência no trabalho. Então, o ICP, entendam bem quem é esse cliente, qual é o público, as dores e onde essas pessoas estão. Canais de aquisição. Daí tem gente que está só ali, não, mas eu estou no Instagram, estou fazendo vídeo. Tem que fazer, tem que estar. Mas existem várias formas hoje. Canal orgânico, de graça ali, rede social, que a gente cria o nosso conteúdo. Isso aqui, social seller virou uma profissão, que é o que a gente faz conectar com pessoas, aquela curtida que a gente dá, que a gente comenta. Hoje isso aqui virou uma profissão. As pessoas, eu não tenho, tá? Um social seller. Se eu curto, se eu comento, sou eu ainda. Mas os meus mentores, por exemplo, eles treinam uma pessoa para falar igual tu, para ele responder como se fosse tu. E eu sei direitinho. O meu mentor, eu sei quando é o social seller e quando é ele. E fica, eu acho assim, então, esse tempo, eu não sei o que foi que eu postei, e ele comentou, e recém ele tinha postado que ele estava no Caribe. Eu digo, cara, ele no Caribe comentando a minha foto, né? Não tá batendo essa conta, né? Daí já gerou uma super desconexão ali, aquela postagem dele. Mas, enfim, as outras, sei lá, todas as outras 1000 pessoas lá que o social seller dele provavelmente comentou, talvez não tenham prestado atenção, né? Mas hoje, os grandes players têm uma pessoa se passando por eles para gerar conexão, porque entenderam, sim, que as pessoas compram por conexão e estão aproveitam, tá certo? E é mais um canal. Eu gosto sempre de trazer, não porque eu queira vender podcast para vocês, mas eu vendi muito na mesa de podcast.
E por quê? O podcast, tu faz as perguntas e a pessoa responde. Se tu é estratégico, que eu fui muito quando comecei o meu estúdio, que eu chamava as pessoas, vou lá, chamo, ai, Raíssa, quer vir no meu podcast, bem linda, maravilhosa, daí a Raíssa fica faceira da vida que eu convidei, daí eu começo a fazer pergunta, entendo tudo que eu quero sobre ela e entendo exatamente qual produto eu posso vender. Porque o que tu precisa para vender? Entender a dor. Tu precisa saber quem é, tu precisa entender a dor e saber onde ele está. Eu sei quem é a Raíssa, eu entendi as dores dela fazendo perguntas no meu podcast e ela estava na minha mesa. Bingo! Se tu é intencional, tu consegue usar um podcast de uma maneira muito estratégica e muito parecido também com a situação do social seller, gerando conexão. E tem ali também um conceito de reciprocidade, porque tu chama essa pessoa e tu tá dando um espaço para ela, ela se sente grata a ti, e gratidão vende. Pessoas gratas compram. Quando eu tô com o caso de uma mentora que me pergunta, ai, por onde eu começo a vender? Para quem eu começo a oferecer? Começa com as pessoas que te devem alguma coisa emocional. Aquela pessoa que tu sabe que tu fez algo por ela, quando tu for oferecer, ela tem grande probabilidade dessa pessoa te comprar de ti. Óbvio que tem gente que é ingrata, enfim, né? Não vem ao caso. Mas na maior parte das vezes, quando quiser, para quem que eu começo a vender? Estou começando agora aqui, ó, criei, obviamente, né, guria? Se fizer sentido para aquela pessoa, não quebrem nunca a regra número 1 de que tem que fazer sentido para aquela pessoa. Mas pense nas pessoas que vocês já fizeram algo por elas, porque pessoas gratas compram sim, tá? Certo? Esse é um canalzinho orgânico que eu trouxe para vocês. Daí tem o pago, que vocês sabem, né? Que é o Instagram, que tu faz lá, patrocinado, tráfego pago, Google Ads. Esse aí que eu não vou entrar porque não é meu core business e eu entendo pouquíssimo disso, mas funciona. Funciona. Se vocês encontrarem empresa séria que faça, que entenda, que seja estratégico, que não é só apertar botão, que tenha estratégia para trazer para vocês de postagens e tal, funciona demais. Inclusive, hoje, o meu estúdio, como eu não tenho, eu foquei, direcionei para vender mentorias, que é o que hoje me traz o maior retorno financeiro, eu uso tráfego. Daí o cliente chega ali, eu vendo um produto, que é o podcast, que é o mais barato, o cliente entra no funil, ficou na empresa, que eu digo que o funil vira uma ampulheta, né? Que o cliente entra e volta e fica dentro do teu funil, ele não sai, porque tu continua vendendo ali uma recorrência para ele. Então, eu uso o tráfego em um dos meus negócios, sim, e super funciona e tá tudo certo. Para mim, o meu favorito principal é relacionamento. Dos meus canais de aquisição é através de relacionamento. Indicação de cliente, eventos, parcerias e comunidades, que é isso que vocês têm aqui. Isso que vocês estão aqui, para mim, isso aqui. Esses 4 são os meus principais canais e são os que eu uso. Indicação de cliente, primeiro passo. Indicação, tu não ganha. Indicação, tu toma. Tem hora para pedir indicação. Qual é a hora que tu pede uma indicação para o teu cliente? Que tu toma uma indicação dele? Na hora da gratidão. Existem 2 formas de indicação de cliente. Uma é por gratidão e outra é por gratificação. Presta atenção, vem comigo de novo. Gratidão e gratificação. 2 formas de indicação de clientes. Muito importante, estou trazendo ouro aqui para vocês. Vamos primeiro a que mais funciona. Gratidão. A pessoa que te compra, que te indica por gratidão, 87% a 90% de taxa de conversão. Tu só não fecha essa venda se tu for errar muito ali na hora, porque a pessoa vem pronta para comprar. Aquela pessoa que diz, nossa, a Raíssa fez esse serviço para mim e transformou o meu negócio. A marmitinha dela lá é maravilhosa e eu emagreci não sei quantos quilos, a comida deliciosa mesmo quando descongela. E não, a pessoa vendeu para ti por gratidão. Então, como é que a gente consegue ter gratidão? Prestando um serviço incrível. É só
ser um bom profissional que tu ganha indicação. E tem hora para pedir isso, quando a pessoa está muito feliz, quando a pessoa lá, dentista, terminou o tratamento, a pessoa olhou, tirou o aparelho e, nossa, olha o meu dente. Ficou feliz? Demais, eu estou realizada. Tu tem alguma amiga para me indicar que não esteja tão feliz assim com o sorriso? Essa é a hora de pedir. Quando a pessoa está feliz, a pessoa te indica, porque perigo ainda ela ligar para a pessoa ainda e dizer, olha só, minha dentista e tal. E se vocês conseguirem pedir isso, melhor ainda. Melhor ainda. Então, vamos lá. A indicação por gratidão. Agora vamos para a gratificação. Vocês vão lembrar disso. Quem começou com esse processo que tornou a indicação um processo? Meu mentor. Eu sou da MLS hoje, que é do Caio Carneiro, Joel J. e Flávio Augusto. Quem começou com isso foi Flávio Augusto, genialmente, com as escolas de inglês. Não sei se alguém aqui é dessa época, que a gente ia se inscrever num curso de inglês, e eles diziam assim, o curso custa 12 mil reais, mas se tu me der uma lista e te dava um papel, uma caneta, e tinha que ser ali na hora, e tu colocar 20 nomes com telefone, esse curso de 12, ele fica por 6 mil reais. A pessoa te dá as 20 indicações por causa daquele baita desconto. Só que tu não escolhe as pessoas que tu ama, que tu quer o bem delas. Eu lembro que a última vez que eu fiz um curso de inglês assim, eu pedi desculpa depois para as pessoas e dizia assim, ó, ainda dizia para elas, não mandei vocês terem as primeiras letras, porque eu fui na ordem da minha agenda do telefone. Então, o pessoal da letra A, B, se ferrou. Né? E eu acredito que muita gente fazia isso, né? De ser as primeiras das indicações, porque daí tu não indica aquela pessoa que tu queira, nossa, vai fazer muito sentido. É um lead frio. Funciona? Funciona, porque daí tu coloca um monte de gente fazer contato, encher o saco daquela pessoa, uma delas pode estar precisando sim de um curso de inglês. Então, a indicação por gratificação e a indicação por gratidão. Sempre pensem que a de gratidão é a melhor de todas. Então, façam um serviço incrível, que a pessoa fique grata por vocês, e vocês vão ter indicações quentes, aquele cliente que já chega prontinho para comprar. Eventos, gurias, daí volta naquilo que eu trouxe lá no início para vocês, de estarem em eventos onde está o cliente de vocês. Por exemplo, estou montando um clube agora para a MLS, que é para médicos e profissionais da saúde e do bem-estar. Vou fazer um evento. Daí, por exemplo, a Raissa tem uma empresa de marketing especialista em profissionais da área da saúde e da beleza. A Raissa não é médica, não, mas ela tem que estar no meu evento, porque o cliente dela está lá. Então, foquem e estar onde está o cliente de vocês. Não sei qual é o cliente de cada um de vocês aí, mas estejam nesses lugares também. Foquem nisso. Por exemplo, hoje, o meu cliente é a profissional da área da beleza e da estética. Lá vai a Jamile num evento de médico. Não estou entendendo bulhufas do que estão explicando, mas eu estou sendo vista e conhecendo o meu cliente. Agora, acho que mês que vem eu vi que vai ter um lá do pessoal dos injetáveis. É o meu novo cliente para um novo negócio. Eu preciso conhecer essas pessoas, então tenho que estar onde está o meu cliente. E essa intencionalidade. Oi? Tu deu exatamente o exemplo do que eu faço na Impulse, né? A Impulse é uma empresa de marketing focada em engenharia, arquitetura, indústria e serviços relacionados a condomínio. Todo mês, todas as vezes me vem, a Raisa lá participando do evento. O que a Raisa está fazendo lá? A Raisa está lá porque o meu canal de aquisição de clientes é nos eventos de síndico. É onde eu encontro o dono da empresa de engenharia, o dono da empresa de arquitetura, o dono da empresa de portaria. É lá que eu faço relacionamento. Tu não é engenheira nem síndica, mas tu tá no lugar certo, tu tá onde está teu cliente. E, gente, parece óbvio o que eu tô falando, mas as pessoas vão só no evento do segmento delas. Não vão onde está o cliente, tu tem que estar onde está o cliente de vocês. Eu não estou entendendo o que aquele palestrante está falando, bulhufa, de agulha, de pressurizada, de não sei o quê. Não tenho nada com isso, não entendo nada disso, porque eu sou
da parte dos negócios. A minha sócia é a médica, que é do mercado, mas eu tenho que vender, eu tenho que estar lá. Não faz sentido uma pessoa ver, mas o que a Jamile está fazendo um evento de cadeta? Está indo para essa área agora, pronto, vai fazer biomedicina. Não, eu quero vender para essas pessoas, então eu tenho que estar lá. E isso é uma coisa assim, parece óbvio, mas as pessoas não se ligam. Elas só vão. Hoje fui atender um cliente de consultoria que tem uma empresa de TI. Daí eu disse assim, quando eu trouxe a parte eventos dela, ela me olhou assim, ai, não aguento mais esses eventos, não sei o quê, porque é só tecnologia. Eu disse, tu tá no evento errado, por isso. Tu não tem mais o que fazer lá. Porque tu tem 20, 30 anos nesse segmento que estão falando ali para ti, não tá fazendo sentido nenhum. E tu tá num evento que tu não tá aprendendo nada. E tu tem que ir num evento para fazer conexão. Então, entendam isso. Parceria, gente, parceria. Parceria, só não sejam os... Eu tenho uma pena do pessoal que trabalha com comida, né, no meu meio do empreendedorismo. Todo mundo quer fazer parceria com a guria do coffee, coitada. Acham que leite condensado dá em árvore. Ai, não tem como tu fornecer os doces para o nosso evento, não sei o quê. Eu disse, cara, leite condensado, né, Paula? Leite condensado deve dar em árvore. Tu deve ter uma vaquinha lá no fundo do teu pátio que sai leite condensado da vaca. Porque todo mundo quer esse tipo de parceria. Quando tu vende algum tipo de produto assim, principalmente comestível, todo mundo quer parceria contigo. Quer parceria contigo para tu ir lá levar teus doces de graça. Ai, vão conhecer teu produto. Tá legal, gente. A gente pode pensar numa parceria, mas tem que ser ganha-ganha. E sejam estratégicas dessas parcerias, não fiquem dando comida de graça para os outros. Parem de dar o produto de graça para todo mundo. Eu tenho casos de mentorados que estavam falidos de tanto dar produto, de tanto dar comida para evento. Aí um monte de gente vai conhecer o teu produto, mas daí o abençoado chega lá no microfone e diz assim, os produtos foram cedidos pela Paula da padaria, não sei o quê. Todas aquelas pessoas vão pegar teu contato. Tu acha que alguma vai lá na tua padaria para comprar um pão que seja? Não. Eles vão somente te chamar para parceria. Daí tu vai ficar eternamente com essa cultura, com a cultura de que tu dá comida. Deu. Ferrou, tá ferrada. Tu entrou assim, tu virou essa pessoa. Eu tenho uma conhecida também, coitada, que trabalha com espumante. Eu digo, gente, ninguém compra. É só gente querendo parceria com ela de espumante. Então, tomem cuidado com as parcerias. Sejam estratégicos com as parcerias. A pessoa que já vende algum produto semelhante ao teu. E parceria de adulto tem Pix, gente. Parceria de adulto tem Pix. Parceria só por indicação, ninguém vai te indicar. Indicam, tá? Vão lá no BNI, estão ganhando ponto porque estão indicando. Beleza. Mas parceria, o ideal sempre é assim, ó, a gente usa muito, vocês aqui também, né, os sócios, dentro da MLS, que é a minha comunidade, dentro da MLS a gente se chama de sócio porque a gente faz negócio com dinheiro. Faz dinheiro entre nós. A gente quer ROI mesmo. Então, a gente não, é tanto por cento, a gente faz negócios, faz realmente negócio envolvendo dinheiro. Parar com esse negócio de ficar um trocando coisinha com o outro e trabalhando por... Eu digo, cara, eu não consigo, eu ainda não consigo pagar a CE com parceria. Eles não aceitam a parceria que eu queria, né? O aluguel, essas coisas. Então, tentem fazer negócios mesmo dentro de comunidades com parcerias, tá? Comunidade que é isso aqui, melhor frase. Tem que ser ganha-ganha, né? Só que às vezes a pessoa é ganha-ganha, 2 vezes para ela, né? Então, cuidar muito dessas parcerias. Eu imagino, vocês não imaginam eu com a função lá do estúdio, né? Teve uma semana que eu disse, cara, não aguento mais isso, que era assim, e a gente quer ajudar. A gente quer, por exemplo, era um evento de umas mulheres lá do câncer de mama, não sei o que, delas queriam que a gente fosse lá fazer, que era canoagem do câncer de mama, um negócio assim. Queriam que a gente fosse fazer um material lá para elas. Aí tá, uma causa nobre, né? E tá, né? Vamos, tal. Na mesma semana, outra menina, na mesma semana, porque eu tenho um problema no rim, tô fazendo um evento para não sei o que, tá.
Daí a terceira que chegou na mesma semana, eu disse, não, gente, daí nós vamos trabalhar só de graça e minha empresa não é ONG, desculpa, eu não consigo trocar por vídeo na hora de pagar o aluguel. Então, a gente pode ajudar as pessoas? Podem, mas primeiro se ajudem. Primeiro, a máscarazinha lá do avião, né? Primeiro coloca a tua máscara, depois coloca no outro. Então, vocês têm que estar muito bem estruturados para poder ajudar outras pessoas. Tomem muito cuidado com isso, porque muita gente acaba se estrepando por causa disso. Tá, gurias? Relacionamento, para mim, para os meus produtos, para os meus serviços, né? Principalmente para quem vende serviço, o relacionamento é o melhor canal de aquisição de cliente. E tem os canais diretos, que ainda existem e funcionam. As pessoas me perguntam, quando eu abro isso aqui, a primeira coisa que o pessoal vem com a pergunta assim, ainda vale a pena vender por telefone? Depende. O produto, por exemplo, telefonia, eles estão cagando, que estão gerando desconexão, porque é o momento que tu liga 26 vezes, a Claro ligando o dia inteiro para vocês, que vocês acabam não atendendo mais uma ligação importante, porque estão achando que é a Claro que está ligando de novo, oferecendo, gera uma desconexão, mas a gente precisa ter uma das 4. Então, a gente acaba, numa dessas, eles conseguem nos falar ali, se deu a sorte de eu atender e ele me falar. Então, tem empresas ainda que funciona. O cold call, né? Que é a chamada fria, que é tu ligar para uma pessoa de um banco de dados. Dependendo do produto, funciona. Também ativa, chamando as pessoas pelo WhatsApp. Tem técnicas. Não sou a favor, mas falo sobre todas elas. Eu tive uma situação de um cara, eu estava no meio de uma mentoria, e eu recebi um áudio no WhatsApp de uma pessoa que eu não sabia. Na hora, tu fica curioso. Daí eles usam o quê? Vamos usar o gatilho da curiosidade, porque a pessoa vai ouvir meu áudio. Só que eles quebram uma regra mais importante, que é a da conexão. Para mim, numa ordem de importância, a conexão vem antes do que a curiosidade, porque eu fiquei curiosa, vou ouvir, mas eu já fiquei com o ranço da pessoa, nem terminei de ouvir o áudio quando eu vi que era a pessoa aleatoriamente me oferecendo um produto sem saber quem eu sou e sem eu saber quem ela é, porque pegou meu telefone, sei lá onde. Então, tem gente que usa, e se a pessoa faz, algum resultado ela tem. Só que daí é onde vem aquele lá da nossa mentalidade lá em cima de tu se sentir inconveniente. Tu é uma pessoa inconveniente fazendo isso, sim. Tem produtos que dá certo, pode fazer, tá tudo certo. Não sou contra, mas não, de verdade, eu não gosto. Até quando a pessoa ainda me manda um escrito, eu sempre respondo. Respondo também da mesma forma, né? Escrevendo, respondendo àquela pessoa. Mas o áudio me incomoda bastante quando a pessoa manda. E a ligação pelo WhatsApp, então, né? Mas dependendo do que tu venda, tem gente fazendo, tá funcionando, principalmente quem tem equipe de venda, não tô nem aí pro vendedor, e tu vai fazer 100 ligações, pega aqui. Dentro da própria MLS, tem um mentor que ensina isso. E, enfim, para mim, de ensino, é um dos melhores ainda, né, de educação empresarial, mas tem mentores ainda que ensinam. Vocês devem ver também conteúdo. Liga para 100 pessoas, não sei o quê. Tipo, cara, né, é algo muito pessoal. Eu prefiro ser mais assertiva, tá? E colocar minha energia em algo que, ao invés de fazer 100 ligações, eu prefiro fazer menos ligações e para alguém que eu realmente sei que está interessado. Tipo, lista de transmissão. Funciona? Funciona. É um dos canais de aquisição. Mas se tu chamasse aquela pessoa de verdade ali e disse, oi, Raíssa, Jamile, tudo bem, querida? Ao invés de eu mandar um monte de mensagem das minhas promoções da semana, se eu chamo a Raíssa para conversar, eu tenho uma chance. Óbvio, eu não consigo chamar 200 pessoas no mesmo dia. Mas eu prefiro fazer uma venda num X1 mais personalizada. Jamile, enfim, né, normalmente ensino isso por eu ter resultado, que eu ensino que eu tenho resultado. É a pausa agora? Isso, chegamos às 8h15, acho que fechou bem certinho, inclusive. Deu. Gurias, aqui, ó, agora é o ouro, tá? Aqui é onde vocês voltem, porque aqui é a hora da verdade. Aqui é o funil. Aqui é o passo a passo do negócio.
Vocês não me deixem aqui, que eu vou contar se está todo mundo voltando. Vamos fazer pegar fogo. Gurias, vamos dar uma pausa de 15 minutos. 8h30 a gente volta. A Jamile vai vir, vai fazer pegar fogo, vai explicar tudo do funil e tudo mais. Agora é o principal mesmo, tá, gurias? Não, e não é papo de vendedor, que eu não tenho essa pegada aí de vendedor, tá? Eu ensino vendas, mas não tô mentindo, não é gatilho, não. Aqui é a parte principal mesmo. Então tá bom. Tá? Então, Até 8h30. 8h30. Fechou, gurias? Fechem as câmeras, fechem os áudios e a gente volta 8h30 aqui. Beijinho, beijinho.
Hello, hello, hello. Vamos voltando, minhas sócias. Vamos voltando, vamos voltando, vamos voltando, vamos voltando. Bora, mulherada! Vamos editar isso aqui, fazer uma bagunça aqui. Vamos que agora nós vamos montar o funil, o playbook de vocês, porque venda tem que ter processo. Não é só sair oferecendo a lá louca. E aqui, gurias, está o segredo para vocês receberem pouquíssimos não. Embora o não deva ser um problema, tá, gente? Porque o não faz parte. O vendedor tem que encarar o não como uma coisa normal, né? Porque só recebe não quem pede. Então, o não a gente já tem, já chega na venda pensando nisso. Não tenho vergonha. Bora, gurias, posso começar? Continuar? Bora. Vamos para cima, que as mulheres estão voltando. Bora, passamos a prospecção, bem definido ICP, os canais de aquisição, todos. Agora vamos para o tal do funil. E é onde eu trago a magia para vocês aqui, gurias. Entra um lead no funil e ele sai um cliente. Vocês têm a noçãozinha ali da ideia do funil, né? Que ele não entra um cliente, ele é um cliente depois que ele compra de vocês. Antes disso, ele é um lead, tá? Entrou o lead de qualquer uma das formas que a gente trouxe aqui antes, né? Através dos canais de aquisição, que seja por indicação, que seja pelo Instagram, né? Qualquer uma das feiras, de várias formas. Entrou um lead, primeiro passo. Caiu alguém na mão de vocês, ou vocês buscaram, qualquer forma. Qualificação. Antes de qualquer coisa, qualifiquem esse cliente. O que seria qualificar? Entender se esse cliente é o cliente para ti. Como que eu descubro isso? Fazendo perguntas. Qual é a habilidade do vendedor? Não é falar, é perguntar. E saber fazer as perguntas certas para vocês chegarem nestas respostas. Isso aqui é o ouro da qualificação. Essa é a que eu uso e essa aqui me faz ter uma taxa de conversão imensa, porque eu não pulo o processo. Se tu não pular processo, se tu fazer exatamente o que tem que ser feito, dificilmente vocês terão o não lá no final, porque vocês não vão nem chegar, vocês não vão deixar o cliente passar deste momento, certo? Bunch, o que é o bunch? Agora vai ser a hora que eu vou mostrar meu inglês para vocês, bem poderosa. Aqui, ó, bunch, essas letrinhas aqui, ó, B, O, A, O, N, o T. Budget, essa aqui é a mais importante delas. Budget, que vem da palavra ali, traduzindo, tipo, orçamento, dinheiro, faturamento, é relacionado a dinheiro. O que é o budget? Saber se aquele cliente tem como pagar pelo teu serviço ou teu produto. Primeiro passo. Esse aqui é o mais importante e é o que vocês têm que prestar mais atenção, porque aqui muita gente erra na parte da qualificação. Vou trazer um exemplo, porque eu sei que todo mundo tem uma história dessas. Meu pai foi comprar um carro, saiu, só faltava estar com o dinheiro no bolso lá. Depois, já numa época, a gente já tinha melhorado de vida, enfim, né? Ele foi numa Ford, uma super alto, comprar a sua caminhoneta, de chinelo Havaianas com preguinho embaixo, para comprar sua caminhoneta do gringo, à vista. Nenhum vendedor olhou para ele quando ele entrou na loja. Esse vendedor, ele qualifica o cliente. O cliente entra na loja de carro mal vestido, logo ele entende que não tem dinheiro para comprar o meu produto. E o meu pai estava indo comprar um carro zero. Então, esse aqui é o mais importante na qualificação, mas tomem muito cuidado. Porque nem é aquilo, não pense com o bolso do outro, que às vezes vocês têm a
A ideia de vocês relacionado, eu não pagaria por isso, daí tu acha que ninguém paga. Então, esse aqui é a parte mais importante da qualificação, porque tu não vai ficar muito tempo lá em cima de um cliente que tu sabe que não é para o teu produto, né? Mas toma cuidado. Mas a gente, dentro dos nossos segmentos, tá? Eu tenho taxas já por ter dados. Como eu faço? Vendo a mesma coisa muitas vezes, eu já tenho dados que eu sei, mais ou menos, o meu caso é baseado em faturamento. Eu vendo B2B, vendo para empresários, para empreendedores. Eu entendo que um cliente que fature até tanto, no mínimo tanto, é o que consome o meu produto. Então, onde está a minha qualificação, onde estão as minhas perguntas? Faturamento. Gente, quem trabalha B2B, vocês têm que ter vergonha, assim, ó, estão na roda de família com os primos e perguntar quanto é que tu tá ganhando, fulano. Isso é feio, mas no meio, para quem vende B2B, para quem vende para a empresa, perguntar faturamento, talvez não no olho a olho, mas se tu manda aquele forms para a pessoa antes, super. Vou dar um exemplo, não fiz aqui com vocês, mas normalmente quando eu dou aulas, que eu dou aulões para comunidades, eu mando um forms antes e peço os dados dessa pessoa, porque para eu captar esses leads, né, que são as pessoas que estão na minha aula, e eu pergunto faturamento para eu saber se aquele cliente é para mim ou não. Porque eu sei que uma pessoa que fatura tanto não é para mim, uma pessoa, entende? Por faturamento, a gente consegue ter a noção se aquele cliente é para nós. B2B, gurias. Para comprar pão, não precisa do faturamento da pessoa. Então, é cada produto. Eu estou trazendo, obviamente, nós estamos aqui numa aula em grupo, então eu estou trazendo o meu exemplo e vocês têm que qualificar. Ah, meu bolo é muito caro para aquele cliente. Daí, tipo, mesmo no produto, tu vai conseguir entender, mas e aquela pessoa, para ela, qual a importância de ter o melhor bolo no aniversário do filho? Então, tomem cuidado, mas isso aqui é o número 1, tá, gurias? Na qualificação, o budget, saber se essa pessoa é para aquele teu produto, financeiramente falando. 2, authority. Saber se a pessoa é a decisora. Porque muitas vezes a gente vai fechar um negócio e são 2 sócios. Daí tu fica falando ali com um, daí o outro vai dizer assim, eu tenho que falar com o meu sócio. Se tu conseguir, no caso, quem vende serviço, aqui acho que tinha alguém que é de financeiro, que vende algo assim, se for para B2B, tente ter os 2 sócios. Se for quando é marido, mas ele vai te dizer, mas eu tenho que falar com a minha esposa. Tenha os decisores juntos, principalmente se tu for fazer uma call, uma reunião. Então, entendam que a pessoa é a decisora. Ontem eu trouxe até um exemplo muito bom numa aula, que tinha uma menina que vende fisioterapia para idosos. Daí, o caso dela, quem procura ela é o filho que está preocupado com o pai idoso, que está tendo dificuldade de sentar e levantar. Só que o decisor é o idoso. Eu disse para ela, tenta ir para a casa da pessoa para fazer essa reunião junto para o idoso gostar de ti e já aceitar, porque se tu falar com o filho não sabe quem tu é, vai pensar, lá vai vir essa mulher chata para cá, enfim, tu tente estar junto com os decisores na hora dessa venda. Não sei se vai encaixar para todos aqui, mas normalmente isso aqui encaixa muito para venda de serviço, tá? Valor, se a pessoa é para pagar aquele produto, budget, authority, se é o decisor, need, se essa pessoa precisa do teu produto ou do teu serviço. Daí lá volta o gelo para o esquimó. O esquimó não precisa de gelo. Então, tu não vai oferecer teu produto, porque se tu oferece um produto que a pessoa não precisa, tu vai se sentir o chato e o inconveniente. Daí tu tem que ter vergonha, sim. Se tu tá oferecendo um produto para alguém que não precisa, tu tem que ter vergonha de vender. Esse é o único caso que eu aceito que tu tenha vergonha de vender. Não vende para uma pessoa que não precisa do teu produto. Eu preciso vender para todos. Não! Gente, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se o abençoado não precisa do teu produto, pula para o próximo.
E tem gente que vira vendedorzão e começa com aquele papo assim, nossa, eu quero vender para todo mundo. Nem todo mundo é cliente para ti. Então, voltando, budget, que é a questão ali da pessoa, se ela tem, o bolso dela é para o teu produto, authority, se ela é a decisora, need, se essa pessoa precisa do teu produto, e esse aqui é bem importante, o timing. O timing, se é o tempo daquela pessoa naquele momento. Porque eu hoje posso não precisar de um bolo lindo, maravilhoso, porque estou de dieta, mas daqui um mês é aniversário de alguém que eu tenho que presentear e eu posso comprar daqui um mês. Daí tu vai ficar insistindo, enchendo a paciência da pessoa no momento que não é a compra dela. Daí tu entender, se tu entender esses 4 passos antes de começar o teu processo de venda, o que tu vai fazer? A Jamile compra bolo, em algum momento ela vai comprar, né? Porque tu já me qualificou nos outros 3. Mas não é este momento, a Jamile continua um lead ali. Fica ali antes do qualificado, eu continuo um lead, até eu passar para o próximo passo. Isso aqui, gente, pensem, quem não tem CRM, isso aqui é uma planilha de Excel, começa lá, o lead, no ladinho qualificado, do ladinho se eu enviei proposta, isso óbvio, cada um vai ter que personalizar a sua, mas isso aqui é basicamente para todos, principalmente para quem vende serviço. O bolo, Paula, ele é um produto, mas se é uma festa, se é um evento, ele se transforma praticamente um serviço. Quando tu vende uma experiência completa, uma festa de aniversário, é o mesmo formato de venda de um serviço, entende? Por mais que tenham pessoas que vendam produtos, muitas vezes esse produto vira um serviço. Então, não pense assim, não é para mim isso, é sim para ti também, porque tu pode vender serviço no momento que tu vende uma festa. Bem claro, gurias? Bunch, todo mundo entendeu? Qualifica esse cliente antes de seguir. Se o cliente não encaixa em uma dessas, não continua neste momento. Espere o momento certo. Não gasta energia num cliente que não é, pode ser que o bolso dele não seja hoje. Deixa ele aqui, lead, deixa ele lead. Vai deixando ele ali, mas essa pessoa está falando comigo, mas ela não é, mas não joga tua energia nisso. Não joga tua energia num cliente que não está pronto, porque tu vai receber um não e tu vai se frustrar. E tá tudo certo receber não, gente. Não é igual sangue na mão do médico. Já viram médico que tem nojo de sangue? Ele não pode ser médico. Se tu tem problema em receber não, tu não vai poder ser vendedor também. Não quero ser vendedor, Jamile, mas para ser empresária eu tive que ser vendedora. E para eu continuar sendo empresária, eu tenho que continuar sendo vendedora. Se eu parar de vender, não funciona. Posso ter uma equipe vendendo, um time comercial? Sim, mas venda é liderança. Venda é liderança e liderança é exemplo. Se tu tem vergonhinha de vender, agora mesmo eu tinha visto aqui a Ana aí, e ela me viu em São Paulo num evento lá do meu clube com uma maleta de semijoias. Eu vou para São Paulo, meus clubes que eu pago 200 mil para estar lá e eu tô com uma maleta de semijoia. Por quê? Porque eu quero vender semijoia? Também, adoro dinheiro, pago toda a minha viagem com a semijoia que eu levo para vender para minhas sócias dos clubes. Mas eu faço o quê? Eu levo a minha maleta e tiro foto e toco no meu grupo, porque eu sou um exemplo, eu digo para elas, vocês ali, ó, eu faturando 2 milhões por ano e eu tô aqui, ó, sem vergonha nenhuma, oferecendo semijoia, vocês com vergonha. Daí, no outro dia, alguém sai e anda com maleta, vai num restaurante. Eu tirei foto minha, vendendo em restaurante. Eu fui com uma sócia do clube almoçar no restaurante, digo, não, é na hora do almoço mesmo, que nós vamos olhar. Abri a maleta, as pessoas das outras mesas vieram olhar a semijoia e compraram. Porque venda é exemplo. Quem tem equipe tem que dar exemplo. Gurias, antes de seguir o atendimento, a venda, qualifiquem antes. Vejam se esse cliente é para vocês. Depois que
para vocês, começa o processo da proposta, onde tu vai explicar realmente o que é teu produto, tu vai usar as tuas armas de persuasão, onde tu vai falar as vantagens, tu vai explicar quais os problemas tu resolve. Aqui é a magia, aqui é onde vocês, sim, agora vocês vão falar, porque lá na qualificação vocês fizeram as perguntas que agora vocês vão responder. E vão responder solucionando os problemas. Aqui é o momento que... Aqui é a magia, que é onde vocês vendem. Vocês vão falar os benefícios, vocês vão argumentar gatilhos. Presta atenção. Gatilhos. Isso aqui é o gatilho, é praticamente onde a pessoa se mata. Porque quer atirar para todo lado, quer jogar gatilho de qualquer jeito para todo mundo, e isso aqui tem que saber usar. Se tu usar gatilho mentiroso, tu quebra a regra lá do início que nós falamos sobre a conexão. Porque não pense que só tu é filho de pai esperto. Gatilho, se tu usa... é só até hoje. A Paula só tem bolo hoje, Paula. Amanhã tu... Coitada, a Paula ficou na minha reta, porque agora eu decorei quem é. Só vai ter bolo hoje. Ah, tá. Amanhã não posso comprar o bolo. E as pessoas fazem isso descaradamente. E daí, sim, daí faz isso para um vendedor, piora. Porque daí tu tá entendendo passo a passo do cursinho de vendas que ele fez lá e tu tá vendo o que a pessoa tá fazendo. Deu. Quebrou com a conexão usando gatilho. Tem gatilho que é verdade. Usem a verdade, gente. Não precisa mentir. Não deixe as pessoas continuarem para as próximas gerações achando que o vendedor é mentiroso, que o vendedor é enganador, que o vendedor está desesperado pela comissão. Então, tomem muito cuidado com gatilho. Só usem gatilho se for verdade. Minha turma só entram 20 pessoas. Então, eu vou te avisar que só tem 20 vagas. As inscrições vão até o dia tal, porque realmente, ou o lote vai virar. Fui num evento, não vou falar a data, porque podem ligar aqui que é o evento, qual era, e começaram vendendo o primeiro lote a 300 e pouco, foram a 400, na última semana começaram a vender a 97, daí pensem, a pessoa que pagou 400 vendo na última semana os mortos de fome oferecendo a 97. E 2 dias antes, Jamile, tu me arruma umas 20 pessoas para ir no evento? Cara, me poupe, né? Me poupe. Que já começou com uma mentirada do negócio e eu palestrava ainda no negócio. E eu digo, cara, que vontade de não palestrar mais, porque eu não compactuo de mentira. E eu fico imaginando, ou no mínimo, sei lá, só se ninguém comprou por 400. Porque se eu tivesse pago R$400 num evento e na semana do evento eles começarem a postar a 97, eu ficaria muito brava e, nossa, quebraria total, tá? Proposta é a hora da magia, só não se excedam nos gatilhos, tomem cuidado. Persuasão é diferente, persuadir alguém tem outra forma que as pessoas usam, os manipulações. Gente, manipulação tu pode usar se tu vende fábrica de calcinha na Voluntário, se tu vende alguma coisa rápida, o carinha que vende o torrone na sinaleira, vai usar uma manipulação rápida ali, mas quem vende serviço não manipula as pessoas se sentem enganadas, tá? Proposta enviada a hora do fechamento, a hora que a gente treme na base, a hora de dizer o preço, digam o preço. O bolso do cliente não é o teu. Teu bolso é teu, o do teu cliente é do teu cliente. Se tu tá tremendo o beicinho na hora de falar o teu preço, calibra a tua ambição. Começa a viver a realidade. O cara que vende Porsche, Jamile, ele anda de Fiat Uno, mas ele respira Porsche. Ele sonha com a Porsche, ele tem o desenho da Porsche na parede, para ele conseguir vender algo que ele não consome. Então, vivam aquilo, se portem como aquele cliente. Se tu hoje não tem condições de
usufruir ou comprar o produto que tu vende, porque eu sei, gente, tem gente que pode estar trabalhando numa loja de colchão de 30 mil e tu não vai ter, porque tu trabalha por salário mínimo, tu ainda não tem como ter um colchão de 30 mil, mas deseje aquilo, acredite naquilo, sonhe que um dia tu vai poder ter um daqueles, porque senão tu não vai ter verdade para vender. Então, não trema o beicinho na hora do preço. Se não tiver pronto, vai lá calibrar a tua ambição, volta lá na mentalidade. Não pode ficar com o friozinho na barriga na hora. O preço tem que sair com naturalidade. 20 mil reais. Assim. Falar 20 mil reais como se tu estivesse falando R$2,99, R$10. Do mesmo jeitinho. É a mesma voz. A pessoa já... Eu fiz móveis para uma das empresas e a menina me mandou ainda escrito, que eu já acho assim, cara, tá vendo um negócio de 20 e poucos, 30 mil reais só pelo WhatsApp. Daí mandou escrito para mim, né, no WhatsApp, ao invés de fazer uma chamada, conversar, mas enfim. Daí ela botou ali, ó, 22 mil e não sei quanto, mas nós estamos aqui para negociar, tá? Jamile, qualquer coisa, a gente negocia. Daí eu digo, cara, eu não gosto de pechinchar, mas ela me pediu para eu pechinchar. Ela me pediu, no momento que tu deu, ela tremeu o beiço, porque para ela era funcionária da loja, ela achou aquilo ali algo muito exorbitante, então ela se sentiu constrangida para fazer isso. Fechamento, gente, é a hora da objeção. Quando nasce a objeção, a pessoa começa de fato a vender, porque tu vai entender o que aconteceu, o porquê que essa pessoa não comprou de ti, porque ela não entendeu ou porque não faz sentido. E se chegou na objeção, o que aconteceu? Provavelmente tu pulou um desses processos, porque a pessoa vai dizer, é muito caro para mim, tu errou no budget. Ah, mas eu tenho que falar com a minha esposa, tu errou no authority. Ah, mas agora isso para mim não é, tu errou no need. Se a pessoa falou, agora não é hora, tu errou no timing. Então, provavelmente, se chegou uma objeção, tu pulou alguma coisa ali, tu se enganou em um deles. Olha, eu tô cuidando do tempo, gente. Daí, o cliente entrou um lead, a pessoa entrou um lead, passou pela qualificação, pela proposta, pelo fechamento, e ele saiu disso tudo, um cliente, vocês fecharam a venda. É uma delícia vender, gurias. Olha que coisa gostosa quando tu sabe o que tu tem que fazer. Por isso que vocês têm que ter um processo. Olha a tranquilidade que eu falei disso para vocês. Esse é o meu processo de vendas. Simples assim. Olha que delícia tu saber o que tu vai fazer. Daí vocês improvisam. Vocês vendem de qualquer jeito porque vocês não sabem o que fazer. Por isso que é chato vender, por isso que é ruim, por isso que tem vergonha, por isso que não vende o quanto poderia. Vocês estão vendendo sem processo? Então, eu sei que estão, mas estão vendendo pouco, eu tenho certeza. Se tem um processo, tu vai vender mais. Tu vai saber exatamente quantos clientes entram no teu funil. Tu vai ter métricas para saber se eu hoje me conectar com 20 pessoas, eu sei. Volta lá na frase que eu falei no início para vocês. Se tu não tem fechamento para fazer hoje, é consequência da prospecção que tu não fez ontem. É um processo. Tá, tem pouca gente hoje saindo lá na pontinha do funil como cliente. Prospecta mais, sai mais, vai em evento, conhece pessoa, faz parceria, de verdade, sejam verdadeiros, saiam de casa. É horrível, chega sábado que eu tenho evento, cara, eu queria tanto descansar, mas faz parte do meu trabalho. Ir num evento não é passear. Ir num evento faz parte do meu trabalho, está dentro do meu funil, porque eu tenho um funil, e ele está dentro de um dos meus canais de aquisição. Eu entendo um evento como uma parte do meu trabalho. E não mais tão importante quanto é o pós-venda, porque o pós-venda te traz outros clientes. E tu não tem o CAC, tu não tem um custo de aquisição. Ah, mas eu não tenho custo de aquisição, Jamile, eu não faço tráfego pago, então meu cliente é de graça. Sim, o sapato que tu comprou para ir no evento, o cabelo que tu fez, tudo é custo. Então, a gente tem que saber quanto custa esse cliente, sim. O evento que tu deu os salgadinhos lá para conhecerem, olha o CAC altíssimo que é.
Então, tem CAC sim, sempre tem. As postagens que tu ficou fazendo lá, arrumando no CapCut 2 horas um vídeo para postar, é tua hora de trabalho. Ir no evento é tua hora de trabalho. Então, tem custo de aquisição de cliente, sim. Então, tu manter um bom cliente, tu tá se exonerando desse custo. Comecei a me empolgar, já fiquei bem gringa falando. O sotaque da gringa se solta. Então, tome cuidado para não perder esse cliente. Como é que se faz depois, gurias? Vendeu, o cliente virou, o cliente faz um onboarding, umas boas-vindas. Mande um cartãozinho, mande um oi, fale com esse cliente. Não, tem muita empresa que trata o cliente como o rei até ele sair na pontinha do funil. Saiu lá na pontinha do funil, nunca mais lembrou do tal do cliente. Faça um onboard, dê boas-vindas para esse cliente. Faça o trabalho de vocês ser uma recorrência para tu vender todos os meses. Mas o meu produto é um só. Eu vou ter que contar essa história rápida, mas pode fazer sentido. Eu tenho um sócio de um clube que ele vende placa solar. Ele montou uma equipe para passar 1 ano mostrando para a pessoa mês a mês a economia dela. Por quê? Porque a gente bota a tal da placa, começa a economizar, a gente acostuma com aquilo e nem lembra mais que está economizando. Igual quando a gente coloca o aparelho no dente. Tu nem lembra que tu tinha os dentão de capivara porque foi melhorando aos pouquinhos. Como é que a gente viu que, nossa, esse meu dente está lindo mesmo porque tu olha a tua foto do antes e tem serviço, às vezes, que tu não tem como fazer isso. Então, ele passa 1 ano botando a equipe dele ligar para a pessoa para perguntar como é que tá. Daí ele ligou hoje o vendedor não, né? O pós-venda para dizer, olha só, tu viu que a tua economia em 1 ano foi de tanto? Daí eu vou lá almoçar com a Raissa e ela comenta, nossa, tô gastando luz pra caramba. Guria, eu botei placa solar lá em casa faz 1 ano com uma empresa e eu tive uma economia de tanto. Pronto, vendi para a empresa. É um serviço que não tem recorrência, mesmo assim, eu fui lá e 1 ano depois estou lembrando mês a mês porque o cara me chama. Transforme o produto de uma vez num serviço de recorrência. Deixa o teu cliente ali 1 ano, chama ele e pergunta se deu certo, se tá bom o resultado. NPS, gurias. O que é o NPS? É a pesquisa de satisfação que tu vai mandar para o teu cliente perguntar se está tudo certo, se o bolo estava gostoso, se tu está tendo o resultado que eu te prometi no meu marketing. Todo mês tu perguntar para esse cliente isso. Coragem. É horrível ser testado, a gente morre de medo de receber uma crítica. Só que quando um cliente me diz assim, olha só, Jamile, não deu certo isso aqui, eu digo muito obrigada, tu tá me dando um presente em me falar a verdade. Olha a oportunidade que tu tá me dando de eu consertar algo, porque poucas pessoas fazem isso por nós. Poucas pessoas fazem isso, de nos falar a verdade. Muito obrigada. Então, tenham coragem de mandar uma pesquisa de satisfação. Recompra, pessoal. Faz aquele cliente ficar contigo. Ele comprar de novo, ele fica não é um funil que acaba, é uma ampulheta que esse cliente volta para dentro da tua empresa novamente. Tratem o cliente de vocês com carinho. Façam tudo isso aqui que o cliente de vocês vai ficar. Ele vai ser um fã da tua marca, vai ser teu fã e ele vai te indicar e vai te trazer mais gente. Então, meninas, bora vender? Bora, gurias, bora, gurias. Bora vender. Gente, essa mulher, quantas anotações vocês fizeram aí no papel de vocês? Porque olha só, eu vou desde bateu, doeu, pega que é teu, calibrar com ambição, crença desbloqueia a venda. Eu vou ter vários insights aqui hoje, amiga. Coisa boa. Vamos nos nichar mais do que nunca. Vamos ter um canal de venda dominante. Não ter medo do oponente, treinar. Quem é teu cliente ideal? Estimular esse teu ICP. Pessoas gratas compram de ti, nunca se esqueça. Comece pela gratidão. Gente, eu anotei tantas coisas. Suas listas de indicações, gente, eu anotei muitas coisas. A venda que tu não fechou hoje é a tua falta de ação do dia de ontem. Gurias, assim, ó,
tenham um processo, porque vocês, se a gente depender de estar com vontade de fazer, ninguém vai estar. Se eu hoje for dormir sem saber o que eu vou fazer exatamente, eu que sou vendedora, se eu não souber exatamente o que eu vou fazer amanhã, eu vou acordar amanhã achando assim, não faz sentido, cara, isso que eu estou fazendo agora. Tenham tudo escrito, porque amanhã vocês não vão querer fazer. Quando tem um processo definido, vocês vão lá e fazem. Tenham bem escrito o processo, definam o processo de vocês. Com certeza. Eu tenho uma sigla que eu uso, que é ADV, Ações Diárias de Vendas. O que você tem que fazer todos os dias para fazer essa tua roda girar, né? Então, tem isso mapeado para a gente fazer acontecer, né, Jamile? É isso, Raíssa, é isso. Gurias, dá para vender sim. Não pensem que não tem cliente para todo produto. Tu só precisa estar onde esse cliente está, descobrir. Quanto mais vocês souberem sobre esse cliente, mais facilidade vocês vão ter para encontrar. Saibam quem é, não tentem vender para todo mundo, ninguém vende para todo mundo. Tu até vende, mas tu vende pouco. Quem quer vender para todo mundo vende pouco. Com certeza, com certeza. Ô, Jamile, tu é muito pontual, inclusive, tá? Mas tive que Achei acelerar. máximo. Tive que acelerar no final ali, daí já, quando eu vou falar rápido, já fico bem gringa, bem... Não consigo controlar o sotaque. Mas, Jamile, entrou em torno de 26 sócias dentro aqui da tua aula. Entraram e saíram, agora a gente está em torno de, sei lá, umas 12, 15 meninas aqui. Mas quero te agradecer em nome das sócias. Deu uma puta de uma aula, desculpa o palavrão, mas assim, ó, deu uma baita de uma aula. Tenho certeza que gerou insight para todo mundo. Tu mostrou essa potência dessa mulher que tu é. E sim, tu demonstra no teu dia a dia, no Instagram, em tudo que tu faz, mas assim, você é maravilhosa. Mandei o teu Instagram para as gurias ali no grupo, para elas te seguirem. Depois, provavelmente, vão te chamar no privado para te perguntar todas as curiosidades sobre ti. E até, gurias, alguma coisa certamente, né? Como é algo mais amplo para todas, podem me chamar de verdade, do fundo do coração. Jamile, me ajuda a estruturar isso aqui, o que tu acha? Podem me chamar, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sou eu, não é só seu seller, sou eu mesmo, e eu respondo para você sim, podem me chamar de verdade. Show de bola. Muito obrigada, então. Gurias, boa noite. Eu mandei o feedback, né? Porque a gente tem que ter o NPS. Mandei o feedback lá no grupo das sócias para vocês darem a avaliada na aula de hoje. Depois eu vou compartilhar com a Jamile também os insights de vocês. Certo? Certo. Uma boa noite. Muito obrigada, Jamile. Beijo, boa gurias. Noite, gurias. Boas todas. Beijo, beijo.